Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma gravação de um estudo bíblico, onde nós vamos conversar a respeito de uma pergunta, né? De uma colocação aqui de um irmão amado aqui, inscrito do canal, irmão Valdecir Cândido, que em um outro comentário de um outro estudo nós falamos a respeito de... Eu comentei, né, que Deus ele não está preocupado com o nosso erro ou com o nosso acerto. Então, ele fez essa pergunta e nós vamos tentar ajudar os irmãos aqui, então, nessa noite, nesse sentido de responder essa pergunta. E, posteriormente, também nós vamos tentar ajudar aqui a irmã Rosângela, que também tem feito as perguntas dela, para a gente ajudar a tirar a dúvida dessa irmã. Então, o que eu quero ler com vocês é o que está em Tiago, capítulo 3, versículo 13, a partir do 13. E nós lemos assim na Palavra de Deus, Nova Versão Transformadora, a Bíblia que a gente usa, que diz assim: Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Então, o que eu quero destacar com os irmãos aqui nessa leitura da carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18, é que existe dois tipos de sabedoria, tá? Dois tipos de sabedoria. E é bem claro que a sabedoria que é terrena, que muitos julgam ser sábios, mas é uma sabedoria terrena, uma sabedoria que não vem do alto, tá, irmãos? Ela é uma sabedoria terrena, mundana e demoníaca. Então, esse é um tipo de sabedoria. Essa é a sabedoria do homem natural, a sabedoria do ser humano natural, tá? Aquele que não tem entendimento espiritual, aquele que não é envolvido com o entendimento de Deus, né, com o Espírito de Deus, então ele tem esse tipo de sabedoria. Ele pode ser muito sábio, mas a sabedoria dele é uma sabedoria terrena, mundana e demoníaca. Então esse é um tipo de sabedoria. O outro tipo de sabedoria, é lógico que essa primeira sabedoria, ela manifesta, então, aqui as suas obras, né, que é o quê? Inveja, ambição e egoísta. Também há confusão, males de todo tipo nessa sabedoria terrena, tá, irmãos? Mas no versículo 17 ele fala da segunda sabedoria, e é essa que nos interessa, é o que está aqui no versículo 17, que diz assim, ó, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, primeira coisa, antes de tudo ela é pura, tá? Não tem contaminação. Ela vem do alto, ela é pura, não tem contaminação. E segunda coisa, também ela é o quê? Pacífica. Então, a sabedoria que vem do alto, pacífica. Então, esses são os atributos da sabedoria que vem do alto. Primeira coisa, ela é pura. Segunda, ela é pacífica, sempre amável, ama sempre, é disposta a ceder a outros. Está aqui uma coisa que a gente sempre destaca, né, irmãos? Que nós não estamos aqui para ser abençoados, né? Pelo contrário, nós fomos abençoados, por isso estamos aqui, tá? Então, o evangelho que
nós costumamos trazer aqui para os irmãos é um evangelho que não é um evangelho pela qual eu tenho falta de alguma coisa. Pelo contrário, Deus, ele primeiro providenciou para mim, tá? Tudo que eu precisava para essa vida, para depois ele me dar, então, essa vida. Então, é assim que a sabedoria que nós temos da parte de Deus, a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que é, antes de tudo, pura, que é pacífica, que é amável e que é disposta a ceder a outros, tá? Essa sabedoria que nós somos a oferta para a nossa família. Essa é a sabedoria, esse é o jeito certo de se viver a sabedoria que vem do alto. Tirando isso aqui, irmãos, ela é terrena, tá? Se não for uma sabedoria que traz para você uma vida cheia de misericórdia e que apresenta fruto, né, de boas obras, então ela não é uma sabedoria que vem do alto. Mas o versículo 17, ele termina desse jeito, olha, ela não mostra favoritismo e é sempre sincera. Se Deus fala com a sua criação, com seus filhos, para que os filhos, tendo sabedoria, eles não mostrará favoritismo, ele vai ser sempre sincero, será que Deus mostra favoritismo e pede para nós não mostrarmos, irmãos? Será que esse Deus, ele é a ponto de falar assim, olha, eu tenho favorito, mas eu peço para os meus filhos não mostrarem favoritismo com a sabedoria que vem do alto. Será que essa sabedoria que vem do alto, ela é diferente da própria sabedoria que vem de Deus? Será que Deus, ele mostra favoritismo na história, né? Na história ele revelou um favoritismo com um povo, chamado povo hebreu. Será que ele era o povo favorito dele? E agora o Tiago, ele chega a dizer que Deus, ele tem uma hipocrisia tão grande que ele pede para nós não mostrarmos favoritismo de uma sabedoria que vem do alto, mas ele é uma pessoa que tem favoritismo, não é? Será que é isso? É verdade? É real, né? Como a religião pregou para nós, como a leitura bíblica que nós tivemos aqui nos nossos anos a fio dentro das religiões, revelou para nós que Deus tinha favoritismo. Agora o Tiago vem e fala que Deus não tem favoritismo, irmãos, e é que a sabedoria que vem do alto, ela não mostra favoritismo, ela é sempre sincera. Então, há uma divergência naquilo que a Bíblia apresenta para nós e naquilo que o Tiago está falando exatamente nesse versículo 17. Eu quero que os irmãos usem de inteligência, tá, irmãos? Para poder você fazer uma autoavaliação daquilo que está escrito aqui e daquilo que você lê no todo da Bíblia. Na última mensagem nossa, eu disse para os irmãos que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Você acha que aquela história escrita na Bíblia é exatamente a vontade de Deus que está ali escrita na Bíblia? É exatamente aquilo que Deus é? Os homens conheceram a Deus exatamente na sua plenitude antes da revelação de Cristo? Nunca conheceram. Eles nunca puderam apresentar Deus como ele é na história, irmãos. Nunca houve isso. O homem não teve essa capacidade. Por isso que a declaração de Jesus é: quem me vê, vê o Pai. Quem olhou para Moisés, viu Deus? Não. Quem olhou para o Jeremias, viu Deus? Não. Quem olhou para o Ezequiel, viu Deus? Não. Quem olhou para o Davi, viu Deus? Não. Quem olhou para o Saul, rei Saul, viu Deus? Não. Quem olhou para o Sansão, viu Deus? Não. Quem olhou, sei lá, para o Jacó, viu Deus? Quem olhou para o Abraão, viu Deus? Não. Ninguém pôde mostrar Deus. Então, os homens conheciam a Deus por intermédio de sombras, eram sombras. É a mesma coisa se nós refletirmos uma luz forte daqui, que reflete uma luz forte no objeto, aquele objeto ele é, então, visto numa sombra. Dá para se descrever exatamente como esse objeto é, só olhando para a sombra dele? Dá para ver no objeto a cor, dá para sentir ali a sua forma exata, olhando para a sombra? Você sabe que conforme você vai movimentando o foco da luz, aquele objeto
que está sendo refletido, ele vai tomando formas diferentes. Quando você sai no sol, a sua sombra, se for de manhã, a sua sombra é uma sombra compridona, né? Vai lá na frente. Quando o sol está bem baixinho, a sua sombra vai lá na frente. Aí a pessoa pode, não, é a sombra de uma pessoa bem alta, porque é o que eu estou vendo aqui, uma sombra longa, que vai lá na frente. E quando está no meio do dia, a sombra é curtinha, né, irmãos? Aí a pessoa, não, é que é uma pessoa muito baixinha, que a sombra está curtinha, né? Então, não tem uma sombra compridona. Então, é assim que as pessoas, elas viram na história, tá? Assim que os homens olham para a Bíblia, irmãos, e vêem a história, por sombras. Mas agora nós estamos diante daquele homem que é a imagem perfeita de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a imagem perfeita de Deus, o único que pôde nos revelar Deus, o único, irmãos, o único que tem a clareza, né, da revelação de Deus foi Jesus, o Cristo. Ele trouxe essa revelação. Então, o que eu quero destacar para os irmãos é o seguinte: duas sabedorias, tá, irmãos? E eu quero que você aprenda a viver da sabedoria que vem do alto. Essa é a questão, da sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria terrena, como nós lemos aqui no versículo 16, ela traz a nós o quê? Inveja e ambição egoísta. E confusão. E males de todo tipo. Essa é a sabedoria terrena. Eu digo para os irmãos por quê? Porque estando dentro do sistema religioso, irmãos, eu vi muitos homens sábios, estudados, tá? Conhecedores da palavra, sabia da Bíblia, cita versículos, inúmeros versículos, sem sequer abrir a Bíblia, sem sequer abrir a Bíblia. A pessoa consegue fazer uma pregação sem abrir a Bíblia. Tem todos os versículos que ele quer anunciar ali a mensagem decorados, tá? Pessoas muito sábias, mas uma sabedoria terrena. Uma sabedoria que é egoísta, a pessoa ela é egoísta, ela se acha melhor do que as outras porque ela decorou versículos da Bíblia, né? São sabedorias que é uma sabedoria que se vangloria, né? Eu sou o pregador, eu sou o profeta, eu sou o bispo, eu sou. Né? Então, isso a gente está falando só dentro daquilo que a gente está tratando, que é a parte religiosa da vida. Mas você sabe que isso está em todas as áreas, tá? Em todas as áreas existe essa sabedoria humana que faz da pessoa uma pessoa que se vangloria, uma pessoa que é egoísta, que é ambiciosa, né, irmãos? Ambição egoísta, que tem inveja amarga, de um coração, né, que é invejoso, que é um coração, muitas vezes, essa inveja traz amargura, tanto para aquela pessoa que está vivendo a inveja, quanto para aquelas que estão sendo invejadas. Então, esse tipo de sabedoria, o Tiago diz que é uma sabedoria que é terrena, que é mundana, e que é demoníaca, tá? Ela é terrena, mundana e demoníaca. E para contrastar essa sabedoria que é mundana, terrena e demoníaca, ele começa então a revelar a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que é o versículo 17, que a gente tem que entender muito bem ele. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Primeira coisa, pura. Ela vem do alto, uma sabedoria pura. Também é pacífica. Então, se alguém se levanta para contender com uma pessoa que tem a sabedoria que vem do alto, essa pessoa contende com ela? Não, porque ela é pacífica. Mas o sábio terreno, irmãos, ele vai falar assim, não, Deus contende com o entendimento errado das outras pessoas. E Deus ele está contendendo. Bom, se Deus ele está falando que a sabedoria que vem do alto é pacífica, essa sabedoria é algo que Deus não é, ou ela é exatamente como Deus é? Se ela vem do alto, ele tá, aquilo que o Tiago está falando aqui está revelando o próprio Deus, tá, irmãos? Está revelando aqui, são características divinas. Então, aqui são atributos de Deus que ele está revelando aqui nessa sabedoria que vem do alto. Então, você pode dizer assim, sem medo de errar, tá? Que Deus ele é puro, que Deus é pacífico, ele não vai contender, ele não está aqui para ficar brigando com os outros. Ah, a pessoa não quis saber de Deus, Deus ele foi lá, birrado, né, bem emburrado com a pessoa lá, e colocou uma doença na pessoa para que ela pudesse, então, vir pela dor. Tá? Essa é uma sabedoria que vem do alto, irmãos? Não, essa é uma sabedoria de quem está falando algo que é ou terreno, ou é mundano,
é carnal, é demoníaco isso aí que a pessoa está pregando, entendeu? Porque Deus, na sua essência, ele é pacífico, tá? Deus, ele sempre ama, irmãos, é sempre amável, ele é sempre amável, porque a sabedoria que é o próprio Deus, ela é amável, tá? E ele é sempre disposto a ceder a nosso favor. Sempre Deus está disposto, ele vai sempre ceder a nosso favor. Sempre, tá? Outra coisa, ele é cheio de misericórdia, porque essa sabedoria que os irmãos estão lendo aqui agora é o próprio Deus em seus atributos, tá, irmãos? Então, ele é cheio de misericórdia, né? E ele, então, traz esse frutos de boas obras, o próprio Deus frutificando essas boas obras para nós, ou melhor, em nós, né, irmãos, essas boas obras. Aí, essa sabedoria não mostra favoritismo. É aqui que nós estamos pegando com os irmãos, tá? Porque quando eu disse para os irmãos que Deus ele não está preocupado com aquilo que a gente faz de certo ou errado, eu preciso mostrar isso para o irmão onde está na Bíblia, tá? E aqui também tem a pergunta da irmã que perguntou se Deus ele tem os escolhidos, né? Antes da fundação do mundo ele escolheu meia dúzia de pessoas e largou 1 bilhão de pessoas para morrer e ir para o inferno e acabar, morrer aqui e não tiver mais existência nenhuma. Então ele tem favoritismo, mas ele prega para nós não ter favoritismo. Ele fala que a sabedoria não tem favoritismo, mas Deus tem favoritismo segundo a pregação da religião. Ele tem os seus favoritos, não é? Segundo a Bíblia, pastor, né? Segundo a Bíblia, irmão Arlindo, quando eu leio a Bíblia, irmão Arlindo, eu vejo que Deus tem os favoritos. Porque a Bíblia, irmãos, não é a palavra de Deus, tá? Ela contém a palavra de Deus. Então, o que você está lendo ali, você tem que extrair aquele texto ali, extrair dali a revelação mediante a sabedoria que vem do alto. Então, você tem que buscar a revelação daquela palavra com a sabedoria que vem do alto. Então, quando você olhar lá, olha, Deus tem o povo escolhido chamado povo judeu. Beleza. Mas eu li que Deus não tem favoritismo. E agora? Eu fico com a essência de Deus ou eu acredito na história? Aí a questão é sua, tá, irmãos? Aí é questão sua. Aí já não entra mais irmão, já não entra mais... É uma intimidade sua com Deus. Ou eu creio na história contada para mim, ou eu creio na revelação de Deus. Ou eu vivo a fé do Evangelho, não no Evangelho. Essa é a diferença que eu disse para os irmãos. Fé no Evangelho e a fé do Evangelho, tá, irmãos? Nós não estamos aqui para viver a fé no Evangelho. Eles viveram a fé no Evangelho, até a manifestação de Cristo, até a revelação de Cristo. Quando Cristo se revela e consuma todas as obras no ano 70, irmãos, no ano 70 ele consumou todas as obras. A partir dali o homem já não vive mais a fé no Evangelho. A partir dali, o homem revela a fé do Evangelho, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Então, sabedoria de Deus mostra que Deus não tem favoritismo e ele é sempre sincero. Aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz. Não adianta, se eu sou pacificador, eu não vou plantar semente de contenda. Eu não vou plantar semente de dúvida, irmão. Não vou. Por quê? Porque eu sou pacificador. Então não adianta uma pessoa falar que é pacificadora, mas ela não age tal como. Ela não revela, irmãos, ela não coloca isso, né, para fora. Ela não representa aquilo que ela fala que é. Não, eu sou pacificador, mas se pisou no meu calo, eu vou lá e ponho no inferno, né? Então isso não é Deus pacificador. Se Deus é pacificador, ele planta semente de paz, né? E diz mais, e ajuntarão uma colheita de justiça. Está aqui uma coisa que eu preciso falar com os irmãos. O que é justiça, irmãos? Vamos explicar isso aqui para você entender. Você tem na mente o que eram aquelas balanças antigas, né? Aquelas balanças que eram uma haste e que havia aqueles pratos, né, na balança. Aquela haste, ela tinha uma haste vertical no meio dela, que os pesos fazia ela equilibrar, tá? Então, aquilo era justiça. Então, como não existia o dinheiro na época, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui o irmão Valdecir plantava lá na terra dele o arroz.
e eu plantava aqui o feijão. Eles não tinham lá como ter mensurar o valor disso aí. Então, como que eles faziam? Então, o irmão Valdecir trazia um saco de arroz para mim e falava, vamos, eu tenho muito arroz que eu colhi esse ano, você tem o feijão que eu quero, que você colheu esse ano, então nós vamos aqui eu quero adquirir o seu arroz e você vai adquirir o meu feijão, ou vice-versa, tá? Então, nós colocávamos no prato da balança a quantidade de arroz e ia colocando feijão no outro prato da balança até ela equilibrar, equivaler, entendeu? A questão é, a igreja entende, irmãos, que justiça é você transformar as coisas iguais, que as coisas se tornem iguais. Então, como que eles pregam que é o salvo? O salvo tem que ser igual, eles pensam, certo? Então, o salvo, para mim, é aquele que frequenta a igreja porque eu frequento, tá? Então, tem que ser igual a mim. O salvo é aquele que lê a Bíblia porque eu leio, tá? Segundo, estou falando segundo a igreja prega, tá, irmãos? O salvo, para mim, é aquele que ora porque eu oro. O salvo é aquele que aceitou Jesus um dia porque eu aceitei. O salvo é aquele que faz tudo certo porque eu fui ensinado a fazer tudo certo, então eu acho que o salvo tem que fazer tudo certo, certo? Só que a justiça é para igualar o material? Não. Quando você coloca o arroz ali na balança, ele não perde a propriedade de arroz, irmãos. E quando você coloca o feijão do outro lado, o feijão não vai ser transformado em arroz para ser equivalente à justiça. Não, justiça é ser todo mundo justo, todo mundo igual. Pelo contrário, a justiça, a balança da justiça serve para que você equivale, tá? Para que você possa equivaler o desigual, tá? Porque se fosse igual, então você pegava um saco de arroz e trocava por um saco de feijão. Não precisava da justiça para equivaler isso aí. Então, o que é a justiça? A justiça é quando eu pego uma pessoa muito má e eu amo ela tanto, irmãos, tanto, que ela se equivale a mim agora. Não é porque ela foi mudada, ela é a mesma pessoa, tá? A mesma propriedade, só que eu equivalei, eu fiz essa aqui, equivalência. Eu fiz essa equivalência. Foi o que Deus fez com a gente. Nós, humanos, somos pessoas que não tem conserto, não tinha conserto para nós. Só que ele equivaleu. Ele colocou a gente como filho dele, entendeu? É uma equivalência que ele fez. Por quê? Porque nós estamos lendo aqui esses atributos dele, que é pacífico, amável, cedeu a nós, ele estava disposto a ceder a nós, ele é cheio de misericórdia, frutos de boas obras, não demonstrou favoritismo, foi sincero. O que ele fez então? Os frutos de paz se manifestou a nós e ele equivaleu isso, ele fez essa equivalência. Porque um homem tão mal, tão pesado de pecado, irmãos, ele jamais subiria aquela haste da balança da justiça. Então Deus, ele põe ali o amor dele tão grande que ele é capaz de fazer o quê? Com um homem tão pecador, tão mau, o homem então se equivale a ele. Tá? Isso é a justiça, isso que é a justiça. Então a justiça não é algo que eu faço, não é o que eu faço. A justiça é uma declaração de Deus a meu respeito. Não foi o que eu fiz, foi o que Deus declarou a meu respeito. Então, só aqui nesse versículo, esse capítulo de Tiago aqui, já dá para a gente ter uma boa noção daquilo que nós estamos trazendo para os irmãos, que Deus, ele não tem favoritismo e também ele não se importa com o nosso erro, o nosso acerto. Nós vamos ver isso ainda em outros textos, tá, irmãos? Eu não sei se os irmãos estão entendendo bem, mas depois a gente volta aqui para tirar dúvida. Então, eu quero pedir para que vocês que têm acompanhado aqui os nossos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o vídeo, que você deixe o seu joinha, seu like, seu dislike se você não gostar do vídeo, que você deixe nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, tá? Que você acesse as nossas redes sociais, venha participar conosco das nossas conversas. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Nós temos um grupo de conversa que a gente tira as dúvidas toda segunda-feira às 7h30 da noite pelo Skype, toda sexta-feira às 7h30 da noite pelo Skype.
Então, nós estamos assim bem atuantes nas redes sociais para tentar ajudar os irmãos. Então, vocês são bem-vindos. Eu quero agradecer aos inscritos do canal, os novos inscritos. O canal está crescendo porque vocês estão movimentando o canal. Eu agradeço vocês de coração e até o próximo vídeo, em nome dessa graça maravilhosa que nós temos aprendido e apresentado a todos vocês. Amém.